aí, gente, tudo bem? Hoje estou aqui para falar sobre mais um livro. Vou falar sobre esse aqui, O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Vou tocar o telefone justo agora. E aí, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre mais um livro com vocês. Vai ser esse aqui, O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Eu queria ler esse livro faz tempo, ele tinha sido lançado pela editora Nova Fronteira, mas aí esgotou e ficou um tempão fora de catálogo, e agora faz uns anos que ele foi lançado pela Saraiva de Bolso, nessa ediçãozinha pequenininha aqui, embora eu acho que ele mereça uma edição maior, mais bonita e tal, né? Pedro, sai daí! Engraçado que eu tinha procurado esse livro no site da Livraria Cultura pra comprar, porque eu costumo comprar lá e não tinha, né? Eu acho que é porque é da Saraiva. Só tinha aquela edição que estava esgotada ou uma de português de Portugal lá, por encomenda. Engraçado. Então eu fiquei um tempo sem saber que esse livro tinha sido relançado em português e tá lá. Procurem lá na Livraria Saraiva. Esse livro aqui é a obra-prima do Dino Buzzati, foi escrito em 1940 e ele vai contar pra gente do personagem Drogo, que ele vira oficial, né, um militar. Ele é designado a ir trabalhar num forte, o tal do Forte Bastiani, ele não tem ideia do que é, né? Então começa o livro ele empacotando as coisas, despedindo ali da mãe, da casa dele, né, da cidade, e montando no cavalo para ir em direção a esse forte. Daí ele pega a estrada, né, em direção ao forte, vai indo, só que o forte não chega, fica cada vez mais longe da cidade, né? Ele fala, nossa, será que é tão isolado assim onde eu vou ficar? Até que ele chega num vilarejo e pergunta, vocês conhecem o Forte Bastiani, né? E alguém fala, nossa, mas esse forte ainda existe, acho que ele tá desativado, não sei o quê. Então vai criando toda uma atmosfera de mistério, assim, diante da nova vida que ele vai levar, né? Até que mais à frente na estrada ele encontra um outro militar que tá indo lá também, que já conhece, e ele vai falar um pouco mais sobre esse forte. O Forte Bastiani fica numa região fronteiriça e diz a lenda que antigamente houve uma invasão dos tártaros lá. Então que sim, era uma região perigosa, que tinha que ser vigiada, que tinha que ter gente ali na fortaleza sempre olhando 24 horas por dia para defender a fronteira. Mas ele dá a entender que na verdade nunca aconteceu nada ali, nunca tiveram que tomar realmente alguma ação de exército e que tem pessoas lá que trabalham lá faz anos e que nunca realmente viram nada. Então ele chega lá no forte já meio desiludido, né? Se depara com uma estrutura pequena, cinzenta, quadrada ali, todo mundo agindo como se estivesse numa bolha. E ele fala, ah, putz, não gostei, né? Não queria ficar aqui, não sei quanto tempo, né? Cargo indeterminado. Aí alguém fala, ah, mas se você quiser voltar, né? Muitas pessoas chegam aqui, não gostam daqui e vão embora mesmo. É só você pedir pro médico um tipo de atestado. Ele pode falar que você não se dá bem com altitude, por exemplo, e aí você ganha um atestado pra voltar. Mas aí o Drogo fica preocupado em que isso vai sujar a carreira dele, né? E aí alguém sugere assim, ah, pra você não ter que forçar um exame médico agora, a cada 4 em 4 meses rola um exame médico em todo mundo de qualquer forma, né? Então se você conseguir aguardar até lá, aí o Drogo fala, tá bom, vou fazer esse sacrifício, né? Ficar aqui 4 meses, isolar de todo mundo, mas quero voltar. Quando der 4 meses, vou voltar. Só que nesses meses acontece uma transformação. Ele vai ficando encantado pelo forte, as pessoas, né? O som militar, a rotina militar ali. E vai fazendo um tipo de amizade, vai gostando, né? Ele vê o deserto, acha bonito. E é muito interessante ver a descrição do Dino Buzzati, como que isso vai mudando, né? Ele começa descrevendo o forte com adjetivos ruins, assim, né? Pequeno, cinza, frio. Só que com o passar do tempo, ele vai descrevendo a mesma coisa, só que com uns adjetivos melhores, tipo encantador, o brilho do sol passando entre as frestas da não sei que, das paredes e as sombras e os sons. Então tudo isso vai encantando não só o Drogo, mas também o leitor. O leitor também é carregado para o forte, né? De forma que a gente também vai se encantando com o lugar, vai ficando curioso para saber a história das pessoas que estão lá junto com o Drogo, né? Isso acontece também. E ele vai vendo as histórias, diz que tem gente que tá lá assim há mais de 30 anos trabalhando e que nem quer voltar para a cidade mesmo. E eles têm todas essas ilusões de que sim, um dia vai acontecer a grande invasão, um dia eles vão ser importantes porque eles vão estar lá para defender a fronteira. Achoo! E a escrita do Dino Buzzati é genial, né? Tanto pelas descrições, a transformação que acontece no personagem, quanto a forma de seduzir o leitor, né? Porque a gente cria essa curiosidade, esse mistério do forte,
numa rotina que na verdade é super entediante. O cara tá lá num lugar isolado de tudo, né? O tempo passa, todo dia ele faz a mesma coisa. E o Dino Buzzati conseguiu transformar isso num jeito quase de um suspense, porque a gente também tem essa esperança de que, nossa, será que vai acontecer alguma coisa um dia? Ou então será que ele vai ficar louco, né? Alguma coisa assim. E é interessante notar a passagem do tempo, né? Depois desses 4 meses iniciais, quando ele vai fazer a consulta médica, ele resolve ficar, afinal das contas ele já tá seduzido pelo Forte, né? Só que cada dia é igual ao outro, né? E o Dino Buzzati faz isso de um jeito genial, que é, por exemplo, ele tá contando a rotina do cara, almocei, conversei com tal pessoa, 2 anos depois a gente foi sair pra não sei o que, ou seja, ele passa anos, assim, de um parágrafo pra outro, mas é super interessante, porque ele não precisa escrever que, todos esses dias foram iguais, ele simplesmente passa anos de uma vez e fica subentendido isso, né? Então os anos vão passando, ele tá vários anos lá, ele vai percebendo que as pessoas vão meio que ficando enlouquecidas pelo Forte, porque elas têm essa crença, quase que uma fé, de que alguma coisa realmente vai acontecer, então eles estão lá vigiando o deserto, e a fé é tamanha, a vontade de acontecer alguma coisa é tamanha, que projeta, né? Ele enxerga algumas coisas se mexendo no deserto, então... E a gente fica sem saber se é uma ilusão ou se tá realmente acontecendo, né? E os dias vão passando iguais até que ele tem um sonho. Ele fala assim, esse dia seria igual aos outros se não fosse por um sonho que eu tive, né? E esse sonho vai trazer pra ele uma consciência melhor de como funciona o Forte, né? Essa sedução e talvez a ilusão das pessoas, essa fé, essa crença, ou talvez esse desejo de fazer alguma coisa realmente, né? Essa percepção de que os anos passam e eles estão ali simplesmente esperando pra exercer realmente o trabalho deles, né? E aí fica implícito o poder transformador do sonho, né? O sonho, ele é um dos meios pelos quais conteúdos chegam pra gente, talvez coisas que a gente não sabia, né? O sonho é um meio, uma ponte. E através disso ele interpreta essas imagens que chegam, né, no sonho, são bem simbólicas. E começa a perceber coisas ali do Forte, né? Pessoas que estão lá há anos e que ele realmente já tá dentro dessa coisa, não consegue sair. Tanto que quando ele ganha ali, tipo de férias pra voltar pra cidade, ele já não se identifica mais, ele encontra com a mãe, os irmãos estão viajando, ele encontra os amigos e percebe que todos eles já estão com a vida encaminhada, que continuaram a viver bem sem ele, né, que a ausência dele realmente não mudou muita coisa, que eles conseguem sobreviver sem eles e inclusive ele não faz parte mais da rotina daquelas pessoas, o diálogo não bate muito bem, a química entre ele e os amigos não acontecem. Então ele já tá totalmente identificado com essa vida no Forte e resolve ficar lá mesmo, não quer sair, ele gosta de lá. Só que ele tá virando mais um, né? No fim das contas tem um monte de gente lá que nem ele, que tá lá faz anos e esperando alguma coisa acontecer. Esse tipo de espera por uma coisa meio abstrata, assim, lembra muito a escrita do Kafka, né? E do Beckett também. Que eles constroem um mundo, bolha, em que o personagem tá totalmente imerso nesse mundo à espera de alguma coisa, com os diálogos meio bobos, meio perdidos, assim. E é interessante pensar na questão moral das coisas, né? Porque no fim eles estão esperando a guerra, eles querem uma invasão, eles chegam a desejar essa invasão, né? Pra eles poderem atuar, pra eles ficarem pra história como aqueles militares que defenderam o Forte Bastiani no momento da nova invasão. Tem um filme sobre esse livro, né, de mesmo nome, O Deserto dos Tártaros, já um pouco velho, acho que é da década de 70, eu não assisti, mas eu vi que tem trilha sonora do Ennio Morricone, né, então deve ser muito bom. Pra quem não conhece, o Ennio Morricone foi quem fez a trilha sonora do Cinema Paradiso, então nem que seja só pra ouvir, o filme deve ser interessante. Mas eu realmente não sei como é que eles traduziram esse jeito que o Buzzati tem de escrever, que é de conseguir manter essa atenção do leitor, esse suspense e mudar a intenção das descrições, né, o ponto de vista, porque no filme, você não sei, vai mostrar o Forte da mesma maneira, né, só que ao olhar do personagem Drogo, o Forte totalmente se modifica, fica interessante, fica encantador, né. Esse livro foi traduzido pela Aurora Bernardini e pelo Homero Freitas de Andrade, né, os dois são ali da USP, eu tive aula com o Homero quando eu fiz intercâmbio ali na FEFELESH, e eu queria recomendar um programa da Univesp TV, que se vocês não sabem é um canal do YouTube em que o cara conversa com várias pessoas de literatura sobre autores ou livros específicos, né, cada tema.
E tem um vídeo com essa Aurora Bernardini em que ela vai falar sobre o deserto dos Tártaros. Uma das coisas legais que ela vai falar é que o Antônio Cândido lê o deserto dos Tártaros pelo menos uma vez por ano. Então fica aí a dica pra vocês, se vocês quiserem saber o que aconteceu com o Drogo depois de tantos anos, né, de Forte Bastiani. E vou deixar também o link lá embaixo desse programa da Univesp TV com a tradutora do livro. Eu super adorei a escrita do Dino Buzzati, né? Buzzati. Dino Buzzati. Super adorei esse livro, ele entrou pros meus favoritos, né? Eu até procurei mais coisas do Dino Buzzati, comprei, de repente quando eu ler eu faço aí outro vídeo sobre eles. E pesquisando um pouco mais sobre o Buzzati, né? Descobri que ele era um grande artista, ele pintava, desenhava também, então eu vou deixar rolando aí algumas imagens deles pra você ver como é que funcionava a cabeça desse cara que é meio louquinha, afinal das contas, né? Então é isso, gente. Leiam este livro, porque ele é muito legal. Queria que tivesse uma edição mais bonita, né, dele, que não fosse de bolso, porque ele merece. Realmente é um dos livros mais legais que eu já li. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, ajuda a compartilhar. Obrigada, até a próxima. Eu tenho uma teoria de por que o foco não funciona. Eu acho que meu fundo tem muita informação visual.